Fala galera, beleza? Bem-vindo novamente ao seu curso sobre informática básica. Bom, nesse episódio nós vamos ver um pouco sobre os sistemas, tá bom? Então vamos lá. O que é o sistema operacional do seu computador? Digamos que o sistema operacional do seu computador, ele se comporta como, vamos imaginar, uma base. Uma base. E nessa base vai se rodar todos os aplicativos, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo para vocês entenderem melhor comigo desenhando. É um desenho precário, mas entendível. Vamos supor que aqui seja o seu computador, tá? Aqui estão as partes de máquina mesmo, as placas, você consegue pegar tudo que está aqui. Então aqui estão as placas, certo? Acima dessas placas, a gente vai ter um negócio que nós chamamos de kernel. O kernel, ele é a camada de compatibilidade que vai fazer você apertar um botão e isso fazer alguma função, entendeu? Por exemplo, agora eu estou desenhando aqui, eu estou apertando o botão do meu mouse e desenhando, tá? O que faz aparecer isso aqui é só porque eu tenho o kernel. O kernel, ele vai mandar uma função que vai ser reconhecível pelos componentes do meu computador. Mas a gente não vai entrar muito em detalhes sobre o kernel, até porque isso já seria um pouco mais avançado e nós estamos interessados nisso. O que acontece é que a gente não entende o que o kernel entende. Digamos que seja outra linguagem, que nem eu falo português e tem outra pessoa que fala inglês. Ou outra pessoa que fala chinês. Nós precisamos arrumar uma língua que nós dois nos entendamos. Para isso nós precisamos tipo de um tradutor. Esse tradutor nós chamamos de sistema operacional. Ou, popularmente, SO. Tá? O sistema operacional da maioria dos computadores é conhecido como Windows, que é de uma empresa chamada Microsoft. Mas não existe apenas esse sistema operacional, tá? Que a gente abrevia como SO. Existem vários e vários outros sistemas operacionais, muitos deles baseados no kernel Linux, que é, por exemplo, esse que eu estou usando. Ele é um computador de kernel Linux. O nome do sistema se chama Elementary. Só que existem outros, como por exemplo o BSD, o FreeBSD, o Apple, da Apple, que eu esqueci o nome agora. Enfim, existem vários. Mas o que interessa é que todos eles vão fazer a função desse SO. Aqui em cima do SO está eu e você, tá? Está o que nós conhecemos como usuário. O usuário, ele funciona igual eu e você. Se você vê alguma coisa na tela, você clica nela para abrir, por exemplo, um aplicativo. O sistema operacional vai pegar esse seu clique e vai mandar para o kernel traduzido. Entende? Ele vai fazer uma tradução. Isso é a grosso modo, tá? Só para você entender. Ele é uma camada que vai funcionar para te ajudar a usar o sistema, o computador, tá? Porque senão, sabe como você usaria o computador? Assim. Essa tela aqui é o terminal do Linux. Tudo que eu precisar fazer no meu computador, eu consigo fazer por aqui, via comandos, certo? Por exemplo, você pode ler aqui, ó. Eu estou na pasta Downloads. Se eu quiser ver meus downloads, eu vou dar ls. E aqui está todos os meus downloads. Ele mostra. Só que o que é mais fácil? Eu ficar digitando esse comando e lendo um por um? Ou eu abrir aqui nos arquivos e clicar em Downloads? Tá vendo? É a mesma coisa. Só que uma é a interface do sistema operacional e a outra a gente chama de interface de texto. Essa interface de texto ainda é bem bonitinha ainda. Tem outras piores. Só que eu não sei se o gravador de tela vai ficar se eu mudar para elas. Depois eu mostro. O Windows também tem uma interface dessa. Nós conhecemos por CMD. O famoso CMD, que é a telinha preta
com as letrinhas. E o Windows também tem o PowerShell, certo? Então, a função do sistema operacional do seu computador é justamente essa. Por isso que quando você fala, o Windows está travando, é porque você está com algum problema no seu sistema operacional, certo? Da mesma forma que algum aplicativo trava, o sistema operacional pode travar, porque ele nada mais é que um aplicativo. O sistema operacional é um aplicativo, entende? Só que ele é um aplicativo que roda a todo momento, tá? Se o seu sistema operacional parar de funcionar, você vai receber uma telinha com letrinha na hora que você iniciar seu computador, certo? Ou a qualquer momento, se ele parar de funcionar, dá a tela azul do Windows, vai desligar seu computador, ele não vai ligar de novo, certo? E aí vai dar vários problemas. Por isso que instalar um sistema é, entre aspas, complicado. Porque ele pega e ele tem que ser instalado naquelas letrinhas, naquelas telinhas de letrinhas. Hoje existem os instaladores, tá? Praticamente todos os sistemas têm instaladores. Eu me lembro de, sei lá, 1, 2 que não tenho. Mas esse instalador ele é carregado totalmente na memória RAM do seu computador. E o que é memória RAM? Bem, lembra na introdução do curso que eu falava que existe o armazenamento que é igual a um CD e o armazenamento que é igual a um SSD. Bom, por quê? Porque o tipo CD, ele é basicamente um CDzão assim, numa caixinha, tá? E que tem as pontinhas aqui pra você ligar no seu computador. Isso aqui é o que a gente chama de HD, tá? É o que a gente chama de HD. É o seu disco C do Windows, tá? O disco C do Windows, ele nada mais é que isso aqui. Se você abrir ele é isso aqui, tá? Igual um CD mesmo, igual um CD ou um DVD. Só que ele é grosso, tá? Então ele cabe bastante coisa dentro. O outro tipo é o SSD, que ele parece uma plaquinha de compridinha assim, tá? Alguns modelos, outros são mais grossinhos, mas eles parecem uma plaquinha, tá? E ele funciona semelhante a um cartão de memória ou a um pendrive, tá? E esse é o SSD. O SSD, por ele não ter uma parte física assim, tipo o HD, ele é mais rápido. Só que em compensação, ele custa bem mais caro que um HD. Tipo, bem mais caro. Um HD você vai comprar até por R$50, uns mais antigos. Um SSD você vai comprar por 200. Entende? O que é melhor? Há um consenso na comunidade que um SSD, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque existem duas memórias. Essa memória que se tem de HD e SSD, nós chamamos de memória ROM. Memória ROM. Por quê? O que acontece? Quando você desliga seu computador, os seus arquivos não se perdem, correto? Se você desligar o seu computador e a pasta que você criou sumir, o trabalho da escola que você fez sumir, o trabalho do serviço, a planilha, a redação, tá errado. Não é para aquilo lá sumir. Agora, quando você fecha um aplicativo, você quer que ele feche. Concorda comigo? Você não quer que ele fique rodando ali sem você saber. Você quer que feche, porque você não vai mais usar ele. Quando você abre um aplicativo, ele é carregado, que a gente chama. O que é o aplicativo ser carregado? É o aplicativo sair dessa memória ROM, que é onde ele fica guardado, tipo um estojo, e você vai usar, que nem um lápis. Imagina um lápis, você tira o lápis do estojo e você vai usar o lápis. Ele vai sair do estojo onde ele estava guardado e vai ficar na sua mão. Só que na hora que você precisar usar outro lápis, você vai ter que tirar ele da sua mão e guardar ele de novo, tá? Funciona assim esse gerenciamento de memória. Ele vai sair da memória ROM e ele vai partir para o que a gente chama de memória RAM. Memória RAM, RAM com M, tá? Não é RAM do sapinho. O que é a memória RAM? A memória RAM
ela é destrutiva, que a gente chama. Ela é bem menor, tá? Tipo, muito menor. Um HD vai ter, sei lá, 100 vezes, pelo menos, o tamanho de memória RAM que geralmente tem no computador. Só que a memória RAM, ela é muito rápida. Tipo, muito rápida. Isso aqui é um Fusca, a memória RAM é uma Ferrari. Certo? Por quê? Porque você não quer que seu computador fique travando. Entende? Você quer clicar no aplicativo e você quer que faça. Eu não quero vir aqui digitar um tracinho ou puxar e demorar uma vida. Eu quero que na hora que eu fizer, faça, aconteça. Certo? Então, isso faz a memória RAM. Ela é muito rápida. Os aplicativos que você abrir, eles vão direto para ela. Só que a memória RAM, como eu disse, ela é pequena. Então imagina que ela é um estojinho. Na verdade, a memória RAM, ela é um estojinho assim. Se você pegar ela, tá? E aí ela tem um chanfro, assim. Geralmente isso aqui é uma memória RAM, tá? Aqui são os conectores. Tem um monte de skin assim. São os conectorzinhos, tipo uns dentinhos. Aqui tem uns chipzinhos, tá? E isso aqui é uma memória RAM. Ela fica encaixada dentro do seu computador. Essas memórias, elas geralmente têm 2 a 16 GB. Eu nunca vi maior que isso, tá? 2 a 16 GB. O que tem 2 a 16 GB? Um celular de 2016 tem de 2 a 16 GB, tá? Na verdade ele vai ter 16 GB de tamanho mais ou menos. Um pendrive hoje tem 16 GB. Bom, o que vai acontecer? Imagina que ela tem 4 espacinhos, tá? Vamos supor que é uma memória de 4 GB. Ela tem 4 espacinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, tá? Claro, não é assim. São milhões e milhões de espacinhos que vai ter. Só que eu vou reduzir, tá? Eu não vou fazer milhões e milhões. Aí você vai abrir um aplicativo. Ele vai ocupar aqui meio espacinho. Tá bom? Você abriu ali meio espacinho. Ocupou aqui meio espacinho. Aí você abriu o Chrome para navegar na internet. Aí o Windows pede uma atualização. Ele vai abrir o Windows Update. Ocupou um espacinho. Aí você vai sair e vai abrir o Word para fazer um trabalho na escola. O Word é mais pesado, ele ocupa 2/3 do espacinho. Aí, se ainda não tá bom, você vai ter que fazer você tem que procurar o arquivo que você quer abrir no Word. Você vai abrir o Explorer. Terminou de ocupar o espacinho porque o Explorer é pequeno. Aí, você não pode esquecer de uma coisa. A sua memória RAM, ela não é inteira assim para você usar. Porque o que acontece? O seu sistema operacional é um aplicativo. Ele ocupa uma parte da memória RAM. E principalmente o Windows é pesado. Tá vendo? Tudo isso aqui, esse pedaço da memória RAM aqui, você não tem ele. Porque é para o seu sistema funcionar. Senão seu computador vai virar aquelas letrinhas. Você só tem mais um espaço. Aí você vai lá e tenta rodar o LOL. Aí você vai aqui, ó. O LOL não cabe. E aí? O que você vai fazer? O seu computador vai travar. Basicamente é isso que vai acontecer. Seu computador vai travar. O LOL, pra quem não sabe, é um joguinho, tá, gente? Seu computador vai travar e o que ele vai fazer? Gente, não tá cabendo, eu preciso abrir isso aqui. Ele vai pegar, por exemplo, o Explorer que tá aqui. E ele vai enviar o Explorer pra cá. Ele vai tirar ele daqui e volta pra cá. Ele vai ficar guardadinho aqui. Só que lembra que eu falei que esse aqui é um Fusca e esse aqui é uma Ferrari? O que vai acontecer? Agora você tem espaço pro seu LOL, tá? Ele vai ocupar aqui, tá tudo bem. Vai rodar. Só que daí na hora que você tentar voltar pro Explorer que tá aqui, pro Explorer, tá? Vou chamar de X. Na hora que você tentar voltar pra ele, ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar no Fusca. O que vai ter que acontecer? Não tem espaço pra ele aqui, né? Ele vai ter que ser rodado no Fusca. Ou o seu computador vai tirar outro, por exemplo, vai tirar esse aqui vem pra cá e esse aqui entra aqui. Entendeu? Ele vai fazer esse rodízio de aplicativos. Só que isso demora. Porque aqui é um Fusca, aqui é uma Ferrari.
E o Fusca ele tem que alcançar a Ferrari para daí trocar. E é aí que seu computador começa a travar, começa a ficar lento, tá? Geralmente ele vai travar quando ele tá fazendo a troca. E na hora que você volta para o aplicativo, porque ó, você voltou para o aplicativo aqui, ele tá na memória ROM, no HD ou no seu SSD. Isso vai fazer ele ficar lento, tá? E na hora que o aplicativo aqui, por exemplo, no caso do exemplo do joguinho, né, do LoL, ele tá tentando ocupar o espaço aqui, ele vai travar, porque ele tá tendo que tirar daqui e mandar pra lá. Entendeu? Porque seu computador trava. Ah, então a solução pra tudo é comprar mais memória RAM, né? Bem, sim e não. Por que sim e não? Porque, como eu disse, essa memória ela não tem só 4 espacinhos assim. Ela tem muitos, e muitos, e muitos espacinhos assim. Certo? Você pode abrir muita coisa ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Olha a quantidade de coisa que está aberta aqui. E não está travando meu computador. O que acontece que você pode fazer caso o seu computador esteja travando muito? No caso do Windows. Você pode limpar cache, fechar aplicativos que não estão sendo usados. Ou, em último caso, formatar o seu computador. Tudo isso você pode aprender aqui no canal. Vai ter curso sobre como formatar o computador. Vai ter curso sobre como limpar cache. Vai ter curso como resolver os principais problemas do Windows. Então, gente, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. É isso, falou e até a próxima.